Bem, dando continuidade então ao nosso estudo sobre o regime militar, vamos dar uma falada aí na expressão econômica, tá? Então, quando o regime assumiu, tá, o estado inicial efetivamente era caótico, tá? Então, altíssima inflação, altíssima dívida externa, havia sim o crescimento econômico, tá, até significativo, mas claramente era um modelo em esgotamento, não ia durar muito tempo, tá? Em particular por causa da inflação que corrói realmente a economia, né? Houve a criação de um Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG, né? O nome lá não é muito criativo, mas o programa foi aparentemente eficiente. Ajuste fiscal, né? Então combate à inflação e aumento das exportações. Você vê que isso não muda, né? Até hoje nós estamos aí com essas vertentes aí em voga. É a economia, gente. A economia muda pouco, né? Houve a criação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. A ideia desses órgãos era despolitizar a política econômica. Né? A economia deixa-se para os economistas. Né? Os militares não entendem nada de economia e não devem nem se meter nessa parada aí. Então, realmente, a economia, durante todo o regime militar, ficou nas mãos de grandes economistas e pensadores. Tá? Você pode até achar certo ou errado, mas foi assim. Tá? Foi lançado o Cruzeiro Novo em 1967, então 1.000 cruzeiros passaram a ser um Cruzeiro Novo. Houve um estímulo às indústrias com a expansão de créditos, muito claro, isso gerou um processo de industrialização bastante interessante. Investimento em infraestrutura para poder realmente dar suporte a esse tipo, para ter industrialização tem que ter infraestrutura. Né? Então foi criada aí Ponte Rio-Niterói, foram criadas 15 hidrelétricas, inclusive algumas das maiores do mundo, como Itaipu, Tucuruí, Ilha Solteira, Jupiá. Refinaria de Paulínia, né, para parar de exportar petróleo bruto, passar a refinar aqui. A maior refinaria do Brasil foi Paulínia, foi construída nessa época, muito, muito interessante. Redes de metrô em várias cidades, tá, para evitar, até mesmo por causa do inchaço das cidades, né? A gente já viu isso, havia necessidade disso, né? E o projeto Grande Carajás, que está lá até hoje, que era gerenciado pela empresa estatal chamada Vale do Rio Doce, que hoje nós estamos aí gerenciada pela Vale, ainda com projetos gerando muito emprego, muita renda para a região, tá? E muita divisa para o Brasil, né? O crédito rural, com novos campos de pesquisa, tá? Com a criação da Embrapa, a importantíssima empresa Embrapa, né? E a ocupação do Cerrado, onde uma terra era aparentemente inútil, né? Não tinha força para você plantar, e se pesquisou e se percebeu que ali a produtividade acaba sendo bastante interessante, basta acrescentar alguns insumos, né? Então, um processo fantástico de ocupação do Cerrado e de crescimento da produção agropecuária brasileira, que nós estamos colhendo frutos até hoje, né? O milagre econômico, então, veio, né? Efetivamente, a produção agrícola começou a crescer, a produção industrial mais ainda, né? E o Brasil começou a crescer a números fantásticos, né? Foi criada ainda, na expressão econômica, as 200 milhas marítimas, quando se descobriu que tinha petróleo mais no fundo do mar. O Brasil entrou nessa parada e, com as novas descobertas, conseguiu impor seu projeto de 200 milhas marítimas de exploração. Né? O Geisel buscou energia alternativa, em particular a partir do choque do petróleo, se viu essa necessidade que não havia antes, porque o petróleo era muito barato, né? Mas aí buscou o pró-álcool, buscou aproveitar as ofertas elétricas, né? Foi uma alternativa muito interessante que está aí até hoje, né? Oscila 20 a 25% da nossa gasolina tem álcool até hoje, né? Isso quando o carro já não é álcool, é flex, né? Então realmente ficou uma herança permanente, né? Sabe-se lá, a princípio permanente. Né? O choque do petróleo e o aumento das taxas de juros colocou por terra todos os projetos anteriores, tá? Ninguém imaginava isso. Na verdade, todos os países em desenvolvimento sofreram muito com isso. Tá? Quem saiu lucrando, evidentemente, foram os países da OPEP e os países que possuíam condições econômicas para se sustentar e tinha devedores, porque a primeira manifestação após a OPEP foi a alta da taxa de juros. A alta da taxa de juros, os países que estavam endividados, como o Brasil, se lascaram. Tá? E realmente juntou. Tem que pagar mais pelo petróleo, com ter que pagar mais pela dívida. Ficou difícil. Ficou difícil. Tá? De qualquer forma, ao longo dos 21 anos de regime militar, o Brasil soltou de 45º PIB mundial para 10º do mundo. Então havia já
um grande crescimento no mundo, nas décadas pós-guerra houve sim momentos importantes do mundo, mas o Brasil cresceu muito acima da média mundial, evidentemente por medidas adotadas aqui dentro, né? Aqui nós temos aí um gráfico que nos mostra aí qual é a capacidade, o PIB, né, o crescimento do PIB no Brasil. Então, em 21 anos, nós crescemos em torno de 280%. Tá? Enquanto nos próximos 21 anos subsequentes, nós crescemos 76%. Eu não vou comentar sobre isso, mas está aí, podem checar na internet, IBGE, essa é a simples verdade. Foi criado o Banco Nacional de Habitação em 1965, criou as cooperativas de habitação, as Coab, que até hoje em várias cidades nós temos as Coab, vilas para... Foi construída muita casa para pobre, muita casa. Tá? Conseguiram financiamento, mas tinha que pagar. Tá? Conseguiram financiamento, tinha que trabalhar, tinha que ter emprego, tinha que ter condições de pagar. Tá? Isso foi um objeto de crítica? Sim, mas eu lembro que na época, efetivamente, o emprego, estávamos em pleno emprego. Né? Então, o foco era o trabalhador pagar, não, nada era de graça, não. Né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado em 1966, é uma segurança para o trabalhador que está presente aí até hoje, tá? De uma maneira marcante na história, é um grande direito do trabalhador, muito interessante. O Instituto Nacional de Previdência Social, em 66, foi um grande avanço, não havia um programa federal de saúde decente, tá? Então, foi o primeiro grande programa de saúde, o SUS é herdeiro disso, tá? O INPS se transformou em INSS e o SUS foi vindo depois, basicamente muda de nome, claro, de potencial, né? Mas a primeira iniciativa foi ali logo em 66, grandes campanhas de vacinação, combate a doenças tropicais, a malária, a dengue foi extinta do Brasil, ou melhor, das regiões do Centro-Sul, né? Na Amazônia realmente não se conseguiu fazer isso até hoje. Depois a dengue voltou decididamente por desleixo, a mim não resta nenhuma dúvida. Tá? Então isso aumentou muito a longevidade, nós vamos ver os indicadores ali para frente. Tá? Houve uma grande expansão do mercado interno, um grande crescimento da classe média, um grande crescimento do consumo e um grande crescimento do IDH e da qualidade de vida. As pessoas passaram a comprar coisas que não tinham, fogão, geladeira, televisão, carros, né? O consumismo foi muito alto e realmente o Brasil melhorou muito o padrão de vida, inclusive para os mais pobres. Tinha sua casinha lá, tinha sua televisãozinha preto e branco e tal, mas houve sim um grande êxodo rural e talvez um certo, talvez não, com certeza, um grande distanciamento da região Nordeste para o Centro-Sul. Essa diferença já era grande e se acentuou, porque o desenvolvimento foi centrado nas regiões que tinham infraestrutura, em particular o desenvolvimento industrial. Tá? Então, realmente, o Nordeste ficou bastante, continuou sendo debilitado e se agravou. Tá? Houve uma lei de imprensa com censura em 1967 e a partir daí até a extinção do AI-5 isso foi uma tônica. Né? Jornais, revistas, televisões tinham seus programas fiscalizados pelo governo. Tá? Houve críticas aos direitos humanos, em particular a partir do governo Geisel. Quando o Brasil passou a ser uma potência, essas críticas ganharam vulto, coincidência ou não, mas o fato é que até o governo Geisel pouco se falava sobre isso. Teve abertura, sim, abertura também para abertura política, né? E surgiram oposições e tal, e isso a nível mundial ganhou muito vulto e o Brasil aqui herdou esse tipo de coisa, começou a vir muitas críticas nesse sentido. Tá? Um grande aumento da desigualdade social e regional, nós já falamos, né? Enorme êxodo rural. Tentou-se fazer vários programas para minimizar isso, os resultados foram no máximo razoáveis. Né? Havia uma grande preocupação com a Amazônia, no momento em que havia uma política de tentativa de internacionalização. Então foi criado um Banco da Amazônia para ampliar o investimento na Amazônia. Foi feita a Transamazônica. Né? A Sudã foi criada a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. A Zona Franca de Manaus, a ideia era levar desenvolvimento para lá, ocupar a Amazônia para fins de garantia da soberania. Um programa que decididamente deu certo. Tá? Os comentários sobre a internacionalização da Amazônia continuam aí e tal, mas nada muito sério. Né? O Brasil efetivamente ocupou, já tem cerca de 20 milhões
de brasileiros morando na Amazônia. Muita gente saiu no Nordeste para o Centro-Sul e muita gente saiu do Nordeste para a Amazônia graças a esses tipos de programa. Tá? Um programa de distribuição de terra gigantesco, mais de 30 milhões de hectares foram distribuídos pelo Proterra. O primeiro grande programa de reforma agrária do Brasil foi no regime militar, pouca gente sabe disso. Pouquíssima gente, duvido que você sabia disso. Um programa especial para o desenvolvimento do Vale do São Francisco, tá? Programa para polos agropecuários e agrominerais da Amazônia, um programa para desenvolvimento de ações integradas, áreas integradas no Nordeste. Esses 3 programas realmente ficaram bastante aquém de suas metas, possivelmente por falta de condições, né? Não se sabe por quê, eu acho que o interesse havia, o programa foi criado, mas não conseguiram decididamente implementar essas políticas que tinham em mente. Ainda nessa expressão psicossocial, vamos falar um pouquinho aqui, só vou mostrar, tá? Para não ser parcial, né? Aliás, na história, eu já falei, todo mundo é parcial, né? Não tem como você escrever história sem ser o seu enfoque. Vamos lá. A taxa de mortalidade infantil na década de 60 era em torno de 120 por mil, tá? Caiu para 62, tá? Então era bastante... caiu pela metade, né? A expectativa de vida subiu de 52 para 69. Eu peguei anos próximos aí, tá? Não se tem os dados específicos do ano de 64 e do ano que entrou, o exército entrou e saiu, tá? Pelo censo, né? As taxas de analfabetismo em 1960, 15 anos ou mais, cerca de 40% da população. Na década de 90, cerca de 20%. Tá? E a taxa de escolarização líquida, que é a que interessa, né? Na década de 70 para 67%, subiu para 89% na década de 90. Tá? Não vou comentar, os dados estão aí e falam por si só. Na expressão militar, nós tivemos uma despolitização das Forças Armadas. Então, curiosamente, a primeira preocupação do Castelo Branco foi despolitizar. Nós tínhamos generais que ficavam muitos anos como generais, então ele tinha seus estados maiores, eles comandavam, tinham grupos que faziam oposição a outros generais. Então a política dentro do exército, aquela ideia de a política dentro do exército entrou em vigor decididamente com o Castelo Branco. Tá? Então não havia mais, deixaram de ter aqueles super generais que ficavam 30 anos como general e tinham verdadeiros feudos dentro do exército. Né? Isso acabou, ele que criou, 4 anos de general de brigada, 4 de divisão, 4 de exército e tem que ir embora. A ESG foi um papel muito importante na questão de planejamento estratégico e na integração com civis. Muitos civis fizeram seus cursos na ESG e pessoas que estão influentes aí até hoje. Tá? O planejamento estratégico, o governo militar seguia o planejamento estratégico preconizado pela ESG, tanto com relação a combate à esquerda, como com relação à abertura política. A ESG teve uma influência muito grande nas cabeças dos generais, tá? Uma participação muito intensa na história, nos bastidores, mas muito forte. A criação do Sistema Nacional de Informações foi decisiva para se enfrentar às esquerdas. Você pode gostar disso ou não, mas ela foi decisiva, junto com a Lei de Segurança Nacional em 1967, que está em debate até hoje, ficou mais de 40 anos valendo, né? E o enfrentamento da luta armada usando esse amparo legal e amparo estrutural, né? O SNI, os DOI, os COD, né? e decididamente se enfrentou com grande propriedade. A Comissão da Verdade avaliou que cerca de, se eu não me engano, são 434 mortos, se não é algo bem parecido com isso, tá? Durante os 20 anos. Vocês podem investigar, podem pegar os dados da internet. Nenhum outro país do mundo conseguiu essa expressão. Talvez algum país lá da Oceania, tal, mas eu não conheço um país que tenha tido um número tão pequeno de mortos. A morte é sempre uma perda, é triste, é ruim, tá? Mas considerando o cenário de Guerra Fria, considerando as inúmeras revoltas de esquerda e os embates de esquerda e direita em todo o cenário latino-americano, decididamente o Brasil se destacou como um país onde houve menos violência, acredite você ou não. O Brasil tornou-se também um grande produtor e exportador de armas. Tá? O Brasil tinha grandes empresas, criou grandes empresas, era um grande exportador. Destaque aí para essas 4 empresas que estão aí, Ingesa, Embel, Embraer e a Vibraz. A Ingesa, infelizmente, faliu com o projeto de criação do Osório, tá? Investiu bilhões na criação do Osório e não vendeu
efetivamente nenhum carro, tinha uma proposta de compra de países árabes, mas as grandes potências interviram e aí foi a falência da Engesa, né? A Imbel está aí até hoje, a Embraer também acabou de ser vendida aí, a Vibraz está aí produzindo armamento para nós até hoje, né? Houve uma criação no campo científico e tecnológico de fundo de financiamento de estudos e programas. FINEP está aí financiando pesquisas até hoje, bastante importante, muito influente. Também o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ainda são duas plataformas que investem muito em tecnologia até os dias de hoje. Houve um grande investimento em universidades federais, por exemplo, o Fundão no Rio de Janeiro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro já existia, mas o campus do Fundão foi criado nessa época, marcante, enorme, né? E outras universidades foram criadas. Houve uma tentativa de reserva de mercado quando surgiu a importância da informática. Tá? O presidente Figueiredo decidiu fazer uma reserva de mercado para tentar estimular a pesquisa e a ciência dentro do Brasil. O programa não deu muito certo, o Brasil acabou ficando atrasado e logo depois o Figueiredo saiu, ninguém deu continuidade e o Brasil depende de tecnologia estrangeira até hoje e não conseguiu desenvolver essa tecnologia no ramo da informática. Né? O ProAl, um programa tecnológico extremamente eficiente, indiscutivelmente eficiente, tá? Continua hoje, não é sob esse nome, mas continua em pleno vapor. As usinas nucleares trouxeram uma tecnologia bastante interessante para nós, a subempregada, altíssimo custo, custo-benefício questionável, mas tá aí, nós somos detentores da tecnologia, quem sabe um dia tá aí, né? Temos lá, tá gerando, pouco, mas está gerando energia, é até razoável, tá? Mas nós temos a tecnologia, essa foi a ideia principal, ela tá aí. Foi muito caro, mas o custo-benefício efetivamente não foi muito criticado, né? A tecnologia de emprego de extração de petróleo em águas profundas, o Brasil inclusive tinha a Braspetro, explorava águas profundas, inclusive no Oriente Médio, o Brasil foi criador dessa tecnologia, sensacional, tá? Até hoje aí depois foi ampliada, né, com a descoberta do pré-sal, sim, novas, claro, não tem a mesma tecnologia da década de 70, mas foi um grande passo para a Petrobras, no caso tinha a empresa Braspetro, colhendo frutos até hoje, tá? E a Embrapa, que não precisa nem se falar das conquistas da agricultura brasileira, da agropecuária brasileira, com as pesquisas da Embrapa, não só brasileira, tá? A Embrapa tem ajudado vários países do mundo aí com seus projetos de pesquisa. Por último, então, como eu quis colocar aqui, nós temos dados, tá? Os dados geram conclusões. Eu não vou aqui ficar bem dizendo ou mal dizendo o regime militar, mas o que pode cair aí na nossa prova? Algo que eu imagino algo que não seja polêmico. Porém, dependendo do general que estiver lá, ele pode querer alguma coisa mais interessante. Não sei. Tá? Temos que estar preparados para qualquer coisa. Tá aí, eu acho que o regime, o nosso vídeo foi bastante elucidativo. Eu acho que ele se presta muito ao fim que se destina. E agradeço a participação de vocês. Até a próxima e um forte abraço.